marcou uma reunião com ministros do STF e o Donald Trump, gente, tá? Já mandou um recado para aqueles países que sofrerem essas tarifas, né, de 25%, se eles sequer pensar em retaliação, vingança, ele mandou um recado aqui para esses países. Aí, gente, tá? A gente começa a entender por que o Lula marcou essa reunião às pressas aí com ministros do STF. Vocês vão entender absolutamente tudo, gente. É bomba gigante, é briga de cachorro grande que está prestes a começar. Eu vou explicar todos os detalhes dessa informação que começou a ser divulgada aqui há poucos instantes. E além dessas outras várias informações, o Eduardo Bolsonaro, gente, acaba de revelar uma bomba que está prestes a explodir. Vai acontecer o mais rápido que a gente imagina. Vocês vão entender tudo. Eu vou trazer o vídeo do Eduardo Bolsonaro explicando aqui todos os detalhes, gente. Além dessas outras várias informações, não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, deixa o like, tá? Deixa o like, deixa o joinha, dá uma força tremenda pro nosso canal, vocês não fazem ideia. Sabem que tá acontecendo uma reunião no dia de hoje, né? Algumas reuniões estão acontecendo, né? O representante relator da OEA, né, ali atendendo, ontem ele atendeu ministros, né, do STF, o Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes, ele ouviu ali aquelas, né, as explicações do Barroso e do Moraes para algumas censuras que vinham acontecendo aqui no Brasil, e hoje é dia dele receber aqui parlamentares, né, de direita, da oposição, para ele ver os dois lados da moeda, né, eles ali, o STF deu ali, né, a sua como que eu posso explicar para vocês? Eles deram ali as suas explicações, né? O seu lado da história, e agora ele está ouvindo o outro lado da história. E o Nicolas Ferreira postou isso aqui, gente. Nicolas Ferreira é extremamente corajoso. O deputado Nicolas Ferreira, né, ao relator da OEA, né, ele disse que quem sofreu tentativa de assassinato foi Bolsonaro, e fala sobre a missão dada em missão cumprida. Só existe uma pessoa no Brasil que sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Messias Bolsonaro. E o Nicolas Ferreira disse isso na cara, tá? Do representante da OEA. Assistam para vocês. E logo em seguida, o Nicolas Ferreira postou um vídeo falando do resultado muito otimista dessa reunião que eles tiveram hoje com o representante da OEA. Ele vai explicar no vídeo seguinte que eu vou colocar para vocês. Assistam esse aqui primeiro. Primeiro, o senhor esteve com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que eles sofreram. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL. Tem que deixar isso bastante claro. Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a deles, que eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido: ministro Benedito, quando foi anunciada a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele dê a resposta do que isso significa. E a partir dessa resposta, vai ficar muito claro que tudo isso aqui, mais do que comprovado, a veracidade vai ser ainda mais atestada. E que, enfim, está dependendo muito de pessoas como o senhor para poder ter a coragem, que eu vejo que falta em muitos homens na vida pública, para poder falar a verdade e expor ao mundo. Espero que o seu relatório não seja para lá ou para cá, mas ele seja verdadeiro, porque a verdade eu espero que ela prevaleça sobre esse cenário aqui. Obrigado, Pedro Vaca, e que o senhor te abençoe. Tá aqui, gente, o Nicolas Ferreira, muito corajoso, né, junto ali do relator, né, o Pedro Vaca, que é o enviado, né, da OEA para ouvi-los aqui no Brasil, sobre toda essa censura, o cerceamento, liberdade de expressão que está acontecendo aqui no Brasil. E o Nicolas Ferreira, né, falou: olha, eu queria muito que a sua reunião com o Barroso e o Alexandre de Moraes fosse depois dessa, exatamente para que o senhor pudesse ter a oportunidade de perguntar ao ministro Alexandre de Moraes o que significa missão dada, missão cumprida. Qual foi essa missão que foi dada e que foi cumprida, né? Seria muito interessante o Pedro Vaca fazendo essa pergunta para o Alexandre de Moraes, né, gente? O que será que o Alexandre de Moraes iria responder? Que missão será que foi essa e que foi cumprida, né, segundo o ministro ali dentro do TSE. Aí, antes de trazer aqui o vídeo do próprio Nicolas Ferreira, se dizendo muito otimista, tá? O resultado dessa reunião que aconteceu aqui no dia de hoje. Agora, por que o Nicolas Ferreira tá tão otimista com essa reunião? Vocês vão entender que eu vou trazer daqui a pouco, mas antes, deixa eu trazer aqui o nosso querido deputado Gustavo Gaia, tá? Ele trouxe aqui um resumo do que foi dito, o que foi feito, o que esperar. Pode vir coisas boas depois dessa reunião, o que é que foi, né? O que ele sentiu dessa reunião? Vamos entender aqui. Acabamos de sair com a reunião com o senhor Pedro Vaca, relator, da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
Nós tínhamos ali um total de 12 parlamentares, entre senadores e deputados. Tivemos um tempo maior do que previsto para poder explicar e mostrar os nossos casos, o caso de censura, de perseguição, do atropelo constitucional, da ditadura do judiciário que a gente vive no Brasil. E eu posso te dizer agora que nós, depois de passarmos 1h30 conversando com ele, eu tenho certeza que ele finalmente entendeu a gravidade da situação aqui no Brasil. Nós mostramos evidências, provas, vídeos com falas do Barroso falando perdeu o Mané, fala do Barroso dizendo nós derrotamos o bolsonarismo, falas do Barroso dizendo que eleição não se ganha, se toma, falas do Alexandre de Moraes. Então, manchetes da imprensa brasileira, da imprensa tradicional, que corroboram tudo que nós havíamos denunciado nos Estados Unidos, que o Brasil vive sob um regime de ditadura do judiciário, que a censura que reina plenamente em parceria com o governo do Lula. Eu saí de lá com a sensação de que nós vamos ter em breve um relatório que vai chocar o mundo inteiro quando eles entenderem o que está acontecendo aqui no Brasil, principalmente pelas mãos de pessoas como Roberto Barroso, Gilmar Mendes e principalmente Alexandre de Moraes. Um abraço. Tá aí, gente, uma breve fala, né, dando um resumo, né, do que ele sentiu dessa reunião. E Gustavo Gaia, deputado federal Gustavo Gaia, otimista, né, com essa reunião que aconteceu, que, né, vai sair um relatório que vai chocar o mundo, tá? E não é só o Gustavo Gaia que saiu otimista dessa reunião, gente, tá? O Nicolas Ferreira também, o deputado Nicolas Ferreira afirma que não tem dúvidas de que o mundo saberá a verdade sobre o Brasil após reunião com o relator da OEA, que é o Pedro Vaca. Pedimos para que seja uma decisão imparcial e eu não tenho dúvidas que o mundo saberá a verdade sobre o Brasil. Tá aqui um breve vídeo aqui também do Nicolas Ferreira falando sobre o que ele sentiu dessa reunião. Tá bem otimista, gente, vejam só. Enfim, ele nos escutou, tanto deputados quanto senadores, falando ali as perseguições que eles mesmos sofreram, como, por exemplo, derrubada de contas, enfim, busca e apreensão, e sem acesso aos autos, como eu também não tive acesso ao meu processo até hoje, quando minhas contas foram derrubadas pelo Moraes, e diversas outras violações que estão acontecendo aqui no nosso país, principalmente com relação ao de 8 de janeiro, a morte do Clesão. Perguntei para ele, né, falei, olha, queria que você tivesse vindo antes aqui de ter se encontrado com os ministros do STF, que eu gostaria que você tivesse perguntado para eles o que significa missão dada e missão cumprida. E a resposta dessa pergunta daria, né, a mais validação ainda a tudo que nós estamos falando aqui, porque é verdade. Pedimos para que, de fato, não seja uma decisão à direita, mas uma decisão imparcial. Só queremos a imparcialidade e eu não tenho dúvidas que o mundo saberá e esse relatório terá a verdade contida. Aqui no Brasil a gente não está numa democracia. Relatório, né, gente? Vai ser preparado, divulgado não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Por isso, né, veio aí um representante da OEA aqui no Brasil para ouvir essas pessoas que foram cerceadas, né? Foram censuradas na sua grande maioria das vezes, perderam redes sociais, né? Redes sociais, perfis na internet foram derrubados, né? Por algumas vezes. E aí, tá, os deputados da oposição colocando a boca no trombone, né? Revelando toda a verdade de tudo que está acontecendo aqui na justiça, no judiciário brasileiro, gente, tá? Aí tem uma galera, gente, que tá bastante incomodada, tá? A Daniela Lima. Eu vou trazer aqui uma informação para vocês que eu fiquei chocada com a Daniela Lima, completamente revoltada, né? Com falas, tipo Hugo Mota, dizendo, olha, não houve golpe, né? Que tal, isso e isso. Gente, essa fala do Hugo Mota tem deixado a galerinha da canhotas, jornalistas, militantes esquerda, revoltados e furiosos. Vocês vão entender com essa fala aqui da Daniela Lima. Hugo Mota é cria do Eduardo Cunha. Ela não gosta do Eduardo Cunha, né, gente? Porque o Eduardo Cunha foi o responsável por dar início ao processo de impeachment contra a Dilma Rousseff, que é aliada do Lula, e Lula que ela idolatra o Lula, né? Apadrinhado de Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, né? Para ela isso aqui é uma questão... vai pautar a anistia e a inelegibilidade de Bolsonaro. Então, segundo ela, o Hugo Mota, com o Hugo Mota na presidência da Câmara dos Deputados, segundo ela, corre um grande risco de ele pautar a anistia e a inelegibilidade de Bolsonaro. Resumindo, gente, bateu muito o desespero. Só assistam, é um dos melhores vídeos que você vai ver neste dia de hoje. Daniela Lima desesperada, com Hugo Mota pendendo ali pro lado da direita. É um soco no estômago de muita gente aí da esquerda, né? Vejam só. O que eu tenho de referência do Hugo Mota é, primeiro, uma cria do Eduardo Cunha, né? Um filho de uma pequena dinastia de políticos do Nordeste,
que está, portanto, acostumado a trabalhar e operar na ideia do meu reduto, minha vida. Com o Eduardo Cunha, ele foi, diante de todas as provas, diante de toda a crise, até o limite da cassação, inclusive votando contra a cassação do Eduardo Cunha, e depois se juntou ali o atual presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que é um dos políticos mais experimentados que eu já conheci, joga muito e foi, por isso mesmo, ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Só está assustado quem não se deu o trabalho de ler a biografia ou que é conhecido de Hugo Mota, porque o padrinho dele é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que, por óbvio, inclusive, já voltando aqui para o nosso trabalho de grupo, defende a anistia, defende a reversão da inelegibilidade. Então, assim, a raiz, a árvore dele é essa. Se o fruto foi cair longe da árvore dessa vez, desconheço. Vocês estão vendo aqui, gente, tá? Segundo a Daniela Lima, o Hugo Mota é um grande aliado do Ciro Nogueira, que, por sua vez, é a favor, né? Quer pautar a anistia e recuperar a elegibilidade do Bolsonaro. Vocês entenderam aqui o desespero da Daniela Lima? Porque recuperando a elegibilidade do Bolsonaro, logicamente, com Lula, né, despencando aí na sua popularidade, tá um desastre esse desgoverno Lula. Imaginem só, tá? O Hugo Mota pautando a anistia, tá? Através do Hugo Mota, recuperar-se a elegibilidade do Bolsonaro e o Bolsonaro ficar apto a concorrer à presidência da República em 2026. O Lula vai sair escorraçado da presidência da República, eu não tenho a menor sombra de dúvida, ainda mais com esse desastre econômico que o Lula afundou o Brasil. As pessoas têm dificuldade para comprar meio quilo de café, R$30. Nem falo o resto, picanha, arroz, nem se fala, né, gente? Tá aí, gente, desespero. Isso aqui, ó, bateu muito o desespero, porque esses jornalistas militantes de esquerda estão furiosos com as últimas falas do novo presidente da Câmara, Hugo Mota. Eles acharam que mesmo, era aliado do Eduardo Cunha, é grande aliado do Ciro Nogueira, eles acharam que ele ia pender muito pro lado do Lula, mas está sendo completamente o contrário. Ele está indo em direção ali, ó, centro, pendendo um pouquinho para a direita. E esse é o motivo do desespero, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês com essa fala da Daniela Lima. É desespero ou não é? Vamos falar de... Deputado, qual é na sua opinião, qual é o assunto mais importante, ou a denúncia mais importante a ser feita ao emissário da OEA? Bom, eu acho que ficou muito claro ali na imagem que ficou definidora, né, Augusto, dessa nossa audiência com ele, que o amigo do meu pai, acho que todos vocês devem ter visto, né, a capa da revista Cruzoé no fundo, nós fizemos questão de colocar ela no telão, porque aquele foi o momento definidor, na minha opinião, e creio que é consenso da matéria, aquele momento definidor quando o Supremo Tribunal Federal decidiu arrogar para si esse direito que ele não tem, de censurar a mídia, censurar pessoas, porque informações que os ministros não gostam, com as quais eles não concordam, são veiculadas. E tudo começou justamente com a denúncia de que José Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, seria o amigo do meu pai nas planilhas Odebrecht. Ou seja, a denúncia revelada pela revista Cruzoé de que um delator da Lava Jato, Marcelo Odebrecht, tinha Dias Toffoli na lista daqueles que recebiam propinas da empresa, pagas, claro, com dinheiro desviado dos cofres públicos. O STF não gostou daquilo na época, a gente lembra bem o que aconteceu, criaram um inquérito dito das fake news, ou seja, né, essa é uma informação que não gostam, é mentira, é fake news, não permitiram que o assunto fosse sequer investigado, e eu não me refiro à matéria ou às supostas fake news, me refiro à denúncia, né, do delator. E o resto é história. Hoje a Lava Jato está enterrada, os corruptos estão soltos, muitos inclusive em posição de poder governando, e aqueles que falam a verdade são perseguidos e são censurados. Então, deixar aquela imagem, viu, Augusto, ficou durante a reunião inteira. Assim como desde 2019 é um fantasma na história do Brasil, essa publicação, né, da revista Cruzoé, um fantasma para quem é perseguido, essa capa precisa ser um fantasma para quem é perseguidor neste momento. Eu gostaria de saber a reação dos ministros do STF ao olhar todas as redes sociais, todos os jornais, todos os meios de comunicação divulgando a nossa reunião
com esta foto do relator Pedro Vaca olhando nos olhos de Dias Toffoli na capa da Cruzoé. Eu gostaria de saber a reação, porque eu tenho certeza, não foi uma reação boa. Eu tenho certeza que a narrativa que criaram ontem lá no STF desabou já ali. E aí, até para concluir, porque eu me queixei ao relator do fato de ter ouvido primeiro os abusadores, ainda durante 1h30. Eu não considero essa uma atitude adequada, apesar de entender que em alguma hora eles teriam de falar com o STF, porque nós, pelo menos do nosso lado, nós defendemos que todos os lados sejam escutados. Devido ao processo, deve valer para o teu adversário, para o teu inimigo e para você mesmo. Tudo bem. Agora, eles terem ouvido ontem o STF também nos deu a oportunidade de rebater mentiras, inclusive aquela contada de que, entre aspas, né, apenas 120 brasileiros teriam sido censurados. Primeiro porque mais de 200 contas foram derrubadas pelo X só no ano passado. São informações da própria empresa. Segundo, porque um brasileiro censurado é o suficiente. Quantos precisam ser censurados para que a censura seja reconhecida como um abuso? E terceiro, porque nós sabemos que não é apenas o número de contas de rede social bloqueadas que importa. Quantas pessoas que não foram nem denunciadas pelo 8 de janeiro seguem sem direito, por exemplo, a se comunicar pelas redes sociais? São milhares. E quantas mais, e aí são milhões, quantas mais pessoas no Brasil praticam a autocensura, ou seja, não se manifestam, não fazem nenhum comentário aqui no YouTube do S Sem Filtro, com medo de eventualmente serem perseguidas. Então a censura, ela é absolutamente hoje, lamentavelmente também uma regra, e o STF ontem mentiu ao relator Pedro Vaca. O deputado, só um minutinho, a gente vai exibir um trecho dessa reunião que o senhor teve agora à tarde com esse emissário da OEA. Só registrar aqui mais de 104 mil telas acompanhando essa entrevista. A gente exibiu, enquanto o senhor comentava, a foto do Pedro Vaca, o emissário da OEA, ali acompanhando, vendo ali a foto da revista Cruzoé exibida ali no telão. Temos o trecho para a gente acompanhar? Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X no Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofre policial do Estado, policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente acompanhou então um trecho da reunião em que o deputado Marcel Van Hatten participou como integrante da OEA. Ao lado dele também estava a deputada Carla Zambelli, também Bia Kicis, o senador Eduardo Girão, o deputado Gustavo Gayer, entre outras pessoas que acompanharam essa reunião, que foi gravada também a pedido do deputado. Piotr, dá tempo para mais uma pergunta. Rapidamente, deputado, boa noite ao senhor. O senhor viu que o STF divulgou uma nota desse encontro aí com o emissário da OEA e eles insistem, entre tantas coisas, na tese do golpe de Estado, que parlamentares estariam envolvidos nisso, ou qualquer publicação na internet, ou seja, não tem golpe, não dá para justificar isso nem em espanhol, nem em português, nem em inglês, nem em qualquer outra língua, porque golpe é golpe, não tem muita diferença no mundo. E depois o ministro Alexandre de Moraes voltou a falar que o bloqueio do X ocorreu só porque o X retirou o representante legal, quando nós sabemos que naquele momento era porque o Elon Musk tinha o receio do representante ser preso. E no Brasil ser preso naquele momento era sem direito à defesa, sem direito a advogado, sem direito a acesso aos autos. O senhor conhece muito bem essa realidade. Ou seja, diante dessa nota do STF, o senhor está percebendo que o STF não está entendendo o que está acontecendo ou ele está dobrando a meta? Olha, Piotr, também satisfação te ver, também estava com saudades tuas. Na verdade, nós vimos pelas imagens o desconforto dos ministros Barroso e Alexandre de Moraes. Aliás, Alexandre de Moraes foi chamado para uma reunião a qual inicialmente não estava previsto sua presença. Então já se demonstrou ali o quanto estão realmente preocupados com as... Eu não vi, apesar de algumas pessoas acharem que essa visita aqui é fake, é uma visita que não vai nos ajudar, vi na reação do STF coisa positiva para
é esse, certo? Agora, também é importante, viu, Piotr, e a minha fala demonstrou um pouco isso, repito, foi em primeira mão para o Oeste, nós não postamos ainda, mas vamos postar agora em seguida. É importante também a gente salientar que o papel da OEA até o momento foi omisso. Não podemos passar pano para isso. Desde 2019 nós sofremos censura e abuso no Brasil e pelo menos desde 2022 nós estamos denunciando na OEA. Isso para não falar em várias outras vezes em que já se levou esse tema para conhecimento internacional, não necessariamente da própria OEA, mas eles poderiam ter também se manifestado como já se manifestaram sobre tantos outros casos ao redor do mundo. E eu iniciei a minha fala hoje à tarde dizendo o seguinte: a OEA hoje é parte do problema ainda. Porque se a OEA tivesse agido antes, se essa visita tivesse acontecido lá atrás, quando iniciaram as nossas denúncias, hoje a situação no Brasil não seria tão grave. Mas o que nós queremos, até para valorizar a vinda da entidade aqui, valorizar o nosso trabalho de insistir nesse tema da denúncia internacional, nós esperamos que a OEA deixe de ser parte do problema e agora passe a ser parte da solução. E entendo que sim, voltando à tua pergunta, essa visita ao STF e a nota posterior acabou fragilizando o STF, expondo ao mundo a censura, porque nada mais aconteceu ali do que uma confissão de que pelo menos 120 pessoas foram censuradas pelo STF e a confissão de que o STF, em nome de uma pretensa defesa da democracia, que a gente sabe que eles não fazem, pelo contrário, eles a destroem, estão desmoronando a democracia brasileira, eles estão com um processo que dura aí já 6 anos, Se fosse algo realmente pontual, como tanto defendem, por que não parou logo depois do processo eleitoral? Por que não foi no método Carmen Lúcia, Censura não pode ser feito, mas só um pouquinho, até a eleição, aí tudo bem. Depois continuou, e continua, e segue, e continuam narrativas, e mentiras, e assim por diante. Esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E logo de cara, vamos começando aqui com notícia boa, gente, tá? Mesmo que ela tenha sido divulgada por esses militantes de esquerda, eu fico pensando assim, eu fico observando, a cara de terro deles quando o Bolsonaro tá aí trazendo uma notícia boa, que é com relação a uma estratégia de uma ofensiva a favor da votação daquele projeto de lei da anistia, gente, tá? Assistam com muita atenção, porque Bolsonaro está agindo mais do que nunca. Tem estratégia de uma ofensiva do Bolsonaro para com o projeto da anistia. Assistam, vocês vão entender. Uma informação de última hora aqui na Aberta, Tatá, que é uma informação da Juliana Lopes, que não apareceu, Tatá, uma coisa é de bastidor, tá? Isso eu chamo de Tatá, mas enfim. É uma informação de bastidor da Juliana Lopes. A Juliana Lopes está dirigindo. Desenfreada não, com cinto de segurança, mas e apura, mandou aqui de última hora. Gente, vamos parar de conversar e vamos trabalhar. Traz logo a notícia, que é o que nos interessa, vamos lá. Jair Bolsonaro está indo para a Câmara aqui de última hora. Jair Bolsonaro está indo para a Câmara dos Deputados agora, daqui a pouco, fazer uma ofensiva pelo PL da anistia. O ex-presidente vai conversar com os deputados do partido sobre essa estratégia. Você trouxe mais cedo essa apuração. O PL só vai bem adiante fazer pressão sobre o Hugo Mota com o aval de Jair Bolsonaro. Ele autorizou e agora vai conversar para tentar fazer o esboço dessa estratégia. Tá tudo casando, porque a gente trouxe mais cedo, Primeiro essa busca do Hugo Mota que você contou, dos ministros do Supremo, porque a fala não repercutiu bem no Supremo Tribunal Federal, sobre a tentativa de golpe. Aí quando o Hugo Mota tenta colocar panos quentes na história, o PL fala, não, peraí, a fala foi ótima e a gente vai usar a sua fala para tentar pressionar e angariar votos aqui dentro. E é isso que Bolsonaro mandou o PL fazer, ir atrás de voto nos partidos do Centrão, em que há oposicionistas ao governo, para apresentar ao presidente da Câmara ali os números, dizer, olha, a gente já tem número suficiente para colocar esse projeto para votar, bora? E é essa conversa que ele quer ter com o presidente da Câmara. Ainda não tem a certeza se haverá o encontro. Inicialmente, a Juliana Lopes traz pra gente que o ex-presidente Jair Bolsonaro estará com a bancada do PL, portanto, sendo recebido, no caso, pelos seus 92 deputados, mas há a intenção também de conversar pessoalmente, aproveitar a passagem com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e a pauta é sim PL da anistia. Uma informação. Pessoal, sabe o que eu acho interessante? Esse movimento do Bolsonaro aqui, neste exato momento, só mostra o quanto ele é inteligente. Gente, como o Bolsonaro é um político inteligente, merece ter o status de líder que ele tem. O que é que acontece, gente, tá? Recentemente houve fala do Hugo Mota, novo presidente da Câmara, de que, olha, não houve golpe. Aí, gente, mais recentemente ainda, tá? O ministro da Defesa do Lula da Silva, o
o Zé Múcio, né, concedeu uma entrevista para o Roda Viva, ele na cara da Vera Magalhães, ele teve a coragem de dizer que não houve golpe, né? Ele fala que, olha, quem cometeu o crime que seja punido, mas a sua individualidade, não que todos, né, tem que pegar lá 17, 15, 14, tipo assim, tem que ter imparcialidade nas decisões. Então, o próprio Zé Múcio, que é um grande aliado do Lula, disse, olha, não houve golpe. E o Bolsonaro, gente, o cara visionário que ele pensou assim, gente, esse aqui é o melhor momento para cobrar o Hugo Mota na aprovação, né, para colocar esse projeto de lei da anistia para votação, porque nós temos o próprio Hugo Mota falando, olha, não teve golpe, o próprio Zé Múcio, tem o ministro da Defesa dizendo, olha, não houve golpe, então este é o momento mais oportuno e propício para o Bolsonaro fazer essa reunião, colocar ali todas as questões, pedir apoio, não só do PL, mas, né, de outros partidos também de centro, que é muito importante, endossado pela fala do Hugo Mota. O Hugo Mota, né, teve reunião com o ministro do STF, o Bolsonaro correu, vamos marcar essa reunião logo, antes que o Hugo Mota, né, recue e volta atrás aí em algumas falas que ele disse. Então, foi o momento mais propício. Então, o Bolsonaro não quer deixar o Hugo Mota nem tomar fôlego. Então, tá ali, partiu para uma ofensiva, reunião marcada, Bolsonaro, os seus parlamentares do PL principalmente, para que seja ali, seja marcada a estratégia, né, a ofensiva. O que é que eles vão fazer para pressionar o Hugo Mota para colocar esse projeto de anistia para que ele seja aprovado, colocado para votação e aprovado o mais rápido possível, porque é a hype, é uma das hypes do momento. Um dos assuntos mais comentados é a fala do Hugo Mota, até que deixou jornalistas, militantes esquerda da Globo News revoltados e furiosos. Quando o Hugo Mota disse que não houve golpe, deixou eles furiosos. E mais ainda a fala do Zé Múcio hoje, aí, gente, que os militantes lá da Globo News ficaram revoltados e furiosos mesmo. Eu vou trazer até um vídeo daqui a pouco para vocês, deles revoltados com a fala do Zé Múcio, ministro da Defesa, aliado do Lula, de que não houve golpe. Líder. É o que se espera de um líder, tá? Ele viu o momento mais oportuno, mais propício, tá ali em cima. Por quê, gente? Ele não quer anistia pra ele. Quando ele já falou isso, trouxe, eu quero anistia pro pessoal do 8 de janeiro, que foi condenado 8 de janeiro. Ele tá correndo atrás para que isso seja aprovado no Congresso o mais rápido possível. Tá aí uma estratégia, uma ofensiva a favor da votação do PL da anistia. Nunca, gente, esteve tão próximo de ser colocado para votação e aprovado como está neste exato momento. E o Bolsonaro tá se aproveitando dessa situação para tentar aprovar o mais rápido possível. Ele tá